Mesmo calma, portagem pura inovação. Osciloscópio, multímetro, sim, gerador de sinais, tudo em um só fim. Frenesis, yeah, yeah. Tecnologia que me faz dançar. Qualidade, preço que não dá pra negar. Frenesis, vamos comemorar, yeah. Yeah. Na bancada, tudo tão prático, ferramenta com design fantástico. Pra medir, testar e criar, Frenesis sempre vai ajudar. Frenesis, yeah, yeah. Tecnologia que me faz dançar. Qualidade, preço que não dá pra negar. Frenesis, vamos comemorar, yeah. Yeah. Aqui, ajusta ali. Fei NI Rui SI Technology Company. Neste vídeo vamos conhecer o DST-210 da Finirse, ou da FNIRSI. Bom, este aqui é um equipamento 3 em 1. Osciloscópio, multímetro e gerador de sinais. Já estamos acostumados a Finirse trazer esse tipo de equipamento, mas esse aqui veio com uma cara remodelada. E vou dizer que me agradou. Inicialmente, olhando ele na internet, quando ele foi lançado, né, os cards de lançamento, que às vezes a gente tem acesso aqui um pouquinho antecipado a ele sair no mercado mesmo, me pareceu ser, esse aqui deve ser uma versão baixo custo do 2C23T ou 2C53T. Uma versão simplificada, mais barata. Sim, porque ele é um pouco mais barato. Porém, qual não foi a minha surpresa quando eu abro ele e vejo este equipamento aqui? Cara, assim, não sei como vocês vão estar vendo ele, mas pessoalmente ele me surpreendeu positivamente. Ele trouxe um equipamento robusto, não um equipamento simples que eu imaginei que seria. Não, ele é um equipamento grande, um equipamento robusto, um equipamento muito bem acabado, muito bem feito. Realmente foi uma surpresa para mim. Ele é um osciloscópio de 10 MHz na versão DST-210, porque ele também tem a versão DST-201, que aí é 1 MHz. Essa é a principal diferença. Alguns outros detalhezinhos, mas essa é a principal diferença entre os dois. Particularmente recomendo sempre a 210, porque a diferença de custo vai valer a pena. Bom, ele é também um gerador de sinais e ele também é um multímetro. Então ele é um equipamento completo, um multímetro com todas as escalas, e aí vem a primeira diferença. Quando eu falei que ele parecia uma versão simplificada, porque eu vou pegar aqui o 2C53, que é um equipamento mais caro, talvez mais sofisticado, principalmente a versão 253, que é de 50 MHz. Mas vejam, ele é um equipamento totalmente por botão. E aqui eles tiveram essa sacada de trazer um multímetro controlado com seletor. E ficou muito legal. Eu tinha achado que parecia uma coisa... Vou dizer, na tela não parecia isso, parece pessoalmente. Me agradou demais. Eu achei que... Sei lá, não achei que seria o que foi. Então, tá aí o equipamento. Vejo que ele, inclusive, ele é um maior do que o 2C53T. É claro que ele é um equipamento que tem um canal só de osciloscópio, enquanto aqui eu tenho 2 canais de osciloscópio. E como eu disse, aqui eu tenho um equipamento mais completo do que neste aqui. Mas vale a pena realmente olhar esse equipamento, porque eu acho que talvez seja uma solução ideal para todo mundo. Bom, e tá aí então o DST-210 e o que mais acompanha esse equipamento. Primeiramente ele vem com um manual colorido, muito bem feito, e a FNIRSI sempre tem a mania de usar todas as línguas. Porém, impresso agora, tem vindo apenas a versão em inglês e a versão em chinês. O que faz sentido para gerar um pouco de economia no custo, né? De vez em quando com todas as línguas, um manual mais grosso. Mas eles têm
todo sempre um manual digital que vocês encontram na página oficial. Eu vou deixar o link aqui embaixo, onde vocês têm atualizações dos equipamentos. Sim, porque todos os equipamentos são atualizáveis. Então esse aqui tem uma entrada USB tipo C na lateral para poder atualizar ou carregar a bateria. E para isso ele acompanha também um cabo USB tipo C, um cabinho bem comum. Então acompanha também as pontas de prova, pontas de altíssima qualidade, excelente, bom tamanho, ponta perfeita, né? Aquelas que eu realmente gosto de usar, aquelas bem pontudinhas, um cabo grosso, um acabamento excelente, todas protegidas, né? Vem com as proteções também para guardar e vou dizer, muito boas. Única coisa é que o cabo não é de silicone, o que me incomoda um pouco, né? Eu gosto daquele cabo bem molezinho. Esse aqui não é. Ele é um cabo que marca, é um cabinho um pouquinho mais duro, mas assim, para um cabo PVC é um cabo bem macio. É uma ótima opção em pontas de prova. Acho que muito mais condizente do que se espera neste equipamento. Por falar do equipamento, ele é um CAT3 1000 volts ou um CAT4 600 volts. Vou repetir, CAT4 600 volts. Um multímetro True RMS que tem todas as medições. Ele vai medir tensão DC até 1000 volts e tensão AC até 750 volts, com opção de 10 amperes na medição de corrente e também com opção de entrada de miliampere. De novo, cara, muito legal. Mas vamos voltar aqui o que acompanha ele ainda. Ele traz também um cabo aqui, principalmente para o gerador de sinais, um cabo garra, que eu posso usar também para o osciloscópio, né, um coaxialzinho com 2 garras. E traz uma ponta de prova, e a FNRSI já uniformizou essas pontas com uma ponta de 100 MHz, 1x e 10x, pontinha comum, daquelas bem tradicionais, compra no kitzinho, mas é excelente que venha uma 100 MHz e não uma 20 MHz, por exemplo, que poderia vir, já que ele é um osciloscópio de 10 MHz. Então gosto muito aí da opção da FNRSI já trazer essa ponta de prova aí do osciloscópio a 100 MHz. Então vamos começar os nossos testes, já que são testes de 3 equipamentos basicamente. Nós estamos falando aí osciloscópio, multímetro e gerador de sinais. E relembrando, né, equipamento de altíssima qualidade de construção. Ele não tem uma capa de silicone, mas ele tem esses acabamentos nas pontas emborrachado que ajuda na proteção. Poderia ter uma capinha de silicone, né? Uma capinha que ia ficar interessante. A FNRSI optou por não usar mais capas, ela está sempre fazendo esse tipo de proteção, mas é realmente um silicone, então não é só uma pintura. E por uma questão talvez até estética, porque ele fica muito bonito assim mesmo. Então vamos começar os testes. Vou começar com o multímetro, passamos para o osciloscópio e por último para o gerador de sinais. Então ligando ele aqui. Eu estou com janela aberta, com muito sol hoje, estou com todas as luzes ligadas e a tela é relativamente clara. O que eu quero dizer com relativamente? Que mesmo assim com toda essa iluminação, de frente eu enxergo. De lado eu já não enxergo. Então, eu, por exemplo, eu fico aqui a uns 45 graus, um pouquinho mais, 50 graus da tela, ela está muito escura, eu praticamente não enxergo ela na lateral. Preciso vir para frente e aí sim, de frente eu enxergo muito bem, mesmo com toda a iluminação. Então, eu estou na iluminação máxima porque eu tenho como ajustar isso. E como é que eu faço isso? Com as setas, eu vou indo para o lado e aí eu tenho todas as opções. Osciloscópio, gerador de sinais e as configurações. E aí eu tenho a língua, né? Infelizmente não tem em português. E aí eu tenho aqui o brilho e o som. Aqui como eu começo ele. E assim vai todas as opções que a gente já conhece. Porque se vocês repararem bem, nós temos o mesmo desenho do sistema que a gente viu no TC4. O mesmo sistema operacional
provavelmente, inclusive, é o mesmo, já que lá eu também tenho osciloscópio, lá também gerador de sinais. E se a gente voltar ao menu, a gente vai ver que os desenhos são os mesmos, a lógica é a mesma, a interface é a mesma. Então eu vou começar com o multímetro, seleciono ele e aperto o botão Enter aqui. Entro na tela dele. A tela dele é linda, completa, muito boa. E aí, à medida que eu entro no multímetro, a minha seleção passa a ser pelo seletor manual. Então eu vou começar aqui com resistência, ele tem a escala própria de resistência. A tela realmente é linda, traz sempre o máximo, o mínimo, traz uma barra gráfica em cima. Cara, assim, sensacional. Lá no cantinho direito superior eu tenho a bateria. Então, assim, perfeito. Vamos colocar então as nossas resistências para começarmos as medições. 1 mega, perfeito. 10K, olha que precisão excepcional. Vamos para os 100 ohms. Algo não deu certo, vamos de novo aqui. Ele não está marcando bem os 100 ohms, que estranho, né? Aqui, vamos para os 100 ohms. Estranho. 100 mega e 100 kg, não tem 100 ohms, vamos chamar. Vamos descer. Vamos ohms. Também não marcou. 0,8 não deveria fazer um teste ativo, são 3 ohms. Então, praticamente, o 0,8 ligar para 4. Vamos testar. Bom, pessoal, eu estou um pouco decepcionado, né? Eu vou até tentar refazer esse teste aqui no automático, porque não medir nem os 100 ohms me deixa preocupado, mesmo que as medidas grandes tenham sido muito boas. Ó, vejo que no automático ele marcou muito bem, ó, 100 ohms. Ou no 3.3. Aí ele pega o bip, né? Mas tá, deu 4. 0,28. Ficou um pouquinho alto. Vamos voltar para a resistência. Vamos de novo para os 100 ohms. Agora mediu. 3.3. Ó, deu 4. 0,28 deu o 1,28 que a gente esperava. Vamos ver o 10K. Agora deu um pouquinho abaixo. Vamos de novo para o 100. Tá aí. Bom, o que eu vou dizer para vocês? Poderia cortar este vídeo e mostrar só a parte funcionando, mas aí eu não estaria sendo sincero. Me preocupou um pouco isso. Essa medição errada, mesmo que depois ele se consertou. Como é que a gente vai confiar nisso, né? Vou considerar que ele mediu. Vou de novo medir o 100 aqui. Tá lá, 100, perfeito. Porém, fico com uma pulga atrás da orelha. Vocês avaliam o que vocês acham, se foi só alguma coisa que ficou aí em algum componente, mas tá aí. Vamos para as capacitâncias. Começando com 10 nano. 9727, perfeita a medição. Vamos para 1.5 micro. 1.5, muito rápido, né? Rápido, e a medição também foi muito boa. Vamos para 100. Também muito rápido e boa a medição. E agora o 3.2. Foi para mili, 3.2. Também muito boa a medição.
Vamos para os diodos. Queda de 157, ótimo. 53 também ótimo. Vamos ligar o LED aqui de 1.7. 1.77, excelente. Será que vai ligar o 2.5? Tá lá, 2.5 também excelente. Vamos à continuidade. Veja que ele tem uma escala, tudo escalas próprias, girado pelo seletor. Eu gostei muito disso. E vamos lá. Instantâneo. E aí, claro, também se deve à qualidade das pontas de prova. Mas excelente. Eu gostaria que quando eu clicasse aqui, isso aqui que eu acho que é só um enfeite, sei lá, piscasse. Ia ficar legal. Já que não tem nenhuma... E tudo bem que não tenha, porque é uma questão de velocidade da resposta. Eu quero muita velocidade da resposta. Então, mexer com a parte gráfica, isso consome muito recurso computacional. Então, claro, eu não quero que ele mude o desenho, não precisa mudar o desenho. Mas um LEDzinho não ia atrapalhar isso e poderia ficar bem legal. Mas muito bom, 100% essa parte. Vamos lá para o AC. Eu quero mostrar umas coisas legais para vocês aqui. Atenção, AC. Ele está em DC. Se você olhar lá em cima, ele está em DC. Aí agora eu vou trocar para AC. Um clique rápido aqui no Enter. Ele troca para AC. Quando eu troco para AC, ele automaticamente coloca uma linhazinha bem pequenininha aqui, ó, da frequência. Eu estava incomodado que não aparecia a frequência. Depois eu vi que bem pequenininho lá em cima tem a frequência. Então tá ótimo. Vamos lá, atenção AC. 219. A Finirce sempre dá 219. Interessante, os dois equipamentos marcam 222 no AC e ela sempre dá 219. E a frequência está ali em cima marcando 60 Hz. Ele não tem o NCV, então vamos agora direto para a tensão DC. Então na tensão DC vamos começar aqui com 5 volts, lembrando que eu estou usando a minha fonte excepcional, a FA3005P, que é muito precisa, mas ela está para vir um concorrente. Em julho aí novidades, concorrência aí, será que vai ser tão boa como essa? Vamos ver, mas vamos lá, 5 volts, 5, perfeita medição, muito precisa, bem legal, vamos para os 12, também muito precisa, veja, a gente está lá na terceira decimal com 0,2, muito bom, vamos para 19. Excepcional, muito bom. Agora vamos para as pequenas, né? Então eu vou desligar e vou lá para os 500 mV. 500 mV e olha só que precisão legal. Muito bom, hein? Ele não tem uma escala própria de milivolts, mas ele pega bem aqui. Vou para 200 e depois para 50. 200 mV também perfeito. E 50 mV também muito preciso, realmente muito preciso. Acho que tensão DC excepcional para eletrônica, excepcional, porque ele traz uma baixa tensão medindo muito bem. Então agora eu vou para a escala de corrente e aí eu tenho aqui ampere e aqui miliampere. Então vou para a medição de ampere. Estou em DC, corrente DC, ampere, perfeito. Vou começar com 4 amperes, 5 volts. Ativo a saída de energia, agora eu ativo a carga. 4 amperes, deu 397, perfeito, perfeito, ótimo. Vamos baixar aqui, vamos para 2. Também muito boa a medição, hein? Muito boa a medição. Vamos agora para 500. 500 miliamperes. 500 miliamperes. Olha só que precisão muito legal. Muito legal. Agora vamos passar dos 500 miliamperes para a escala de miliamperes, né? Que aqui está perfeito. Vou baixar para 200, vamos baixar para 200 primeiro, a quente mesmo. Tá lá, ó, 200, perfeito, perfeito. Eu vou desligar agora a carga.
e vou mudar para a escala de miliamperes. Ele deu um aviso, vamos ver qual é o aviso. Ele está dizendo só para trocar a ponta de prova. Então sempre que eu entro em ampere ou miliampere, ele dá um aviso, troca a ponta de prova para a escala de ampere ou miliampere. Estou em 200 miliamperes, 5 volts. Vamos ativar a carga. Ele está dando fora... Não, tá aí, 200. Ele só demorou um pouquinho. E teoricamente são 200, né? Então quando cai um pouquinho acima, ele vai acabar caindo. Mas está lá, a escala perfeita. Vou baixar para 50. 44, exatamente o que dá na minha fonte também. Perfeita medição nele, também dá 0.4. Não tem muita resolução em relação a isso na carga eletrônica. Vou baixar para 2, que vai dar uns 13, né? Perfeito, né? Exatamente o que deveria dar, está dando. Então, medida de corrente também nenhum problema, excelente medida. Então vamos passar agora para o teste no osciloscópio. Então como é que eu mudo o tipo? Eu posso ou com o botão ligar rapidamente voltar para o menu, ou através do botão Mode. Então agora eu estou no osciloscópio. Então eu vou ligar o meu gerador de sinais e vou ligar direto no osciloscópio. Uma das grandes vantagens deste modelo em relação a outros é que eu tenho uma saída coaxial tamanho normal. Então fica bem fácil de usar, bem fácil de trabalhar com ele. E eu tenho ali em cima as minhas conexões. Então eu vou lá no DSO, onda senoidal 5 VPP, que é aquele primeiro sinal que a gente já começa a operar. Então eu vou ativar a saída e vou dar um alto. E tá aí. Então ele traz bem no canto aqui a frequência, dead cycle 50%, VPP. Está praticamente 5. Então está 1 kHz, 50%, praticamente 5. Ou seja, está muito bem a medição. Como eu disse, a iluminação da tela não é o ponto alto dele. Vocês vão enxergar bem, mas não é o ponto alto. Outra questão é essa escolha dos azuis. Se fosse um azul mais claro, parecido com esse azul aqui, ia ser ótimo, mas é um azul um pouco mais escuro. Então ele prejudica um pouco a visualização. Vamos aumentar essa frequência, já que ele é até 10 MHz. Eu imagino que até 2 a gente vai conseguir ter ele bem. Lembrando que ele trabalha até 48 MHz de taxa de amostragem. É pouco para 10 MHz. Então se a gente fizer uma escala de 5 e dividir em 5 vezes, nós estamos falando aí em 1 MHz para eu ter qualidade na minha expectativa. Tá? Então eu vou começar agora, vou a 500 kHz, depois a 1 MHz. Então 500 kHz, vou dar um alto. kHz. A frequência está perfeita, o dead cycle está perfeito, o VPP ficou um pouquinho acima. Ó. Olha só o problema. O VPP já está em 5.16. Tá. Vou considerar aceitável, mas não era a minha expectativa. 500 kHz deveria estar bem. E até 1 MHz deveria estar bem. Eu vou entrar para 1 MHz. Vou dar um alto. Está ali 1 MHz, a frequência está perfeita, o dead cycle 50% perfeito, mas o VPP está 1.12, até melhor que um 500 kHz. Vou considerar aceitável, mas tá ok. Vamos considerar aceitável, está melhor do que muitos deste padrão, deste preço. Então, beleza. Estou tendo uma pequena falha que eu não sei se é no conector ou se é nele mesmo.
Vamos então agora subir para 2 MHz. 2 MHz. Tá aí 2 MHz, 50%. VPP, excelente. Tá dando 5.07, perfeito. Dá para ver que nas baixas ele sobe um pouquinho, exatamente para nas altas ele corrigir. Vamos então agora aumentar, já estamos em 2 MHz, que é o que eu entendo como que onde ele ficaria bem aceitável. Vou aumentar para 5 MHz. 5 MHz, vou dar um alto. Tá lá, 5 MHz, perfeito. Dead Cycle 50%. E aí a tensão, o VPP, já era, né? O VPP, então, a gente acabou ficando já com 4.80. Aqui vocês também, nas setas, né? Vocês conseguem mudar tanto a escala de tempo quanto a escala de amplitude. Você consegue ajustar isso pelas setas, porque eu estou aqui em tensão tempo. Para mudar a opção, eu vou apertando Enter, aí eu mudo. Bom, agora eu estou mudando a escala lá da esquerda, né? Que é a escala da base dele. Mais um clique, eu vou mudar o trigger. Ó, veja que agora eu estou no trigger. Então ele está me indicando ali o que eu vou mudar. Então se eu andar para cima e para baixo, eu estou mexendo no trigger. Vamos subir um pouquinho o trigger ali. Ele bota até quantos milivolts ele está subindo o trigger. Tá muito bom mesmo. A utilização dele realmente é bem fácil. Bem fácil. Tá boa a linha, né? Estou em 5 MHz. Muito bom. Vou a 8, né? Que a gente já viu que o TC4 era até onde eu conseguia chegar. Vou dar um alto. Se perdeu. Ele está em 8 MHz, ele está no Dead Cycle, mas está com VPP de 4, porque ele está bem no limite. Eu vou descer um pouquinho, ver se ele corrige isso. Ele não abre mais do que isso, né? Então já estou 50 nanosegundos, é o máximo dele. 8 MHz, perfeito. VPP, Dead Cycle parecido. O VPP já está fora, né? Isso a gente já imaginava que com essa frequência ele não conseguiria mais medir o VPP. Está medindo 4.4. Eu vou devagarinho agora. Vou para 9 e depois para 10. 9 MHz, ele já mediu, mas igual eu vou dar um alto. Conseguiu medir bem, 9 MHz, 50% Dead Cycle, VPP 2.3 esperado. Vamos para 10. 10 kHz, não. 10 MHz, Dead Cycle 50%, o VPP 2.2. Vou dar um alto. E ele conseguiu. Vejam que a linha já está oscilando bastante, né? Ele já está com dificuldade de mostrar os 10 MHz. Porém, ele está dando a frequência de 10 MHz perfeito, Dead Cycle 50% perfeito, e o VPP 2.3. A gente já sabia o que esperar. Vou voltar para 1 kHz, mostrar as outras formas de onda, só para mostrar a validação dele. É um pouco demorada essa parte de chegar, né? Então às vezes até para trabalhar, toda hora tu tem que dar um alto e acho um pouco demorado ele conseguir montar a linha. Mas isso também é um padrão deles, perfeito. Então tô lá. Opa, botei 1 MHz, não, 1 kHz. Tá, 1 kHz, isso. 1 kHz, Dead Cycle 50%, VPP 5.
excelente. Vamos mudar as formas de onda só para a gente ver. Onda quadrada. Bem desenhadinha, né? Bem desenhadinha. A gente já viu equipamentos que não conseguem fazer isso, mesmo em baixas frequências, como agora. Ele faz muito bem. Subir um pouquinho aqui o trigger. Vejo que ele para bem, mede bem, marca bem. Tá muito bom. E tá aí. Tá aí o osciloscópio. Depois no final a gente fala um pouco sobre o que eu achei dele. Mas gostei bastante, tá? Acho que atende bem o esperado. Pequenos detalhes que a gente já sabia que poderiam acontecer. Mas achei um bom equipamento. Vamos lá para o gerador de sinais. Então eu estou aqui agora no gerador de sinais. Estou gerando uma onda senoidal, 3 volts, que é a amplitude máxima dele, a 1000 Hz, ou seja, 1 kHz. Então estou gerando exatamente uma onda senoidal de 1 kHz. Posso medir com o osciloscópio? Vamos testar. Então eu estou gerando ele, estou com a saída dele. Vou dar um alto. Então ele está marcando lá 3 volts, 50%, 1 kHz. Então mede bem. Agora vamos ver se ele tem o mesmo bug que nós tínhamos no TC4, né? Vou mudar a frequência. Então mudei a frequência para 5 kHz. E vamos voltar então para o osciloscópio. E ele tem o mesmo bug, ó. Mesmo bug do TC4, quem não viu pode olhar lá. Mas sempre que eu entro no osciloscópio, o próprio gerador de sinais dele volta a 1 kHz. Então, para usar o próprio gerador de sinais com ele mesmo, vocês vão ter a limitação de 1 kHz. Vocês não vão conseguir sair desta frequência. Vou voltar para lá e ver se, talvez mudando a onda, será que ele muda ou ele também vai voltar para isso? Vou mudar o tipo de onda. Uma onda triangular. Ok. Então estou com uma onda triangular. Ele voltou a 1 kHz, mesmo que eu não tenha mudado. Agora eu tenho a opção do dead cycle, que eu não tenho na onda senoidal. E da amplitude, que essa é 3 ou menos. Então estou gerando uma onda triangular de 1 kHz. Vou voltar para o osciloscópio. E está gerando ali a onda triangular sem problema nenhum. Então a limitação que a gente tem aí da geração de onda é exatamente a mesma do TC4. É 1 kHz. Vocês não vão conseguir sair desta taxa de frequência na geração de sinal para usar ele mesmo. Ele funciona muito bem em outras frequências, usando, por exemplo, um osciloscópio externo ou um próprio sinal do circuito que eu não necessariamente estou medindo com o osciloscópio posteriormente. Então o único detalhe é esse. Vamos fazer aí a arrumaçãozinha e ir para as considerações finais. Então nós estamos aí com o DST-210, lembrem-se, tem o 210 e o 201, sendo o 201 1 MHz o osciloscópio, 210 10 MHz o osciloscópio. O que eu achei dele de forma geral? Gostei muito do equipamento, acho que é uma ótima opção da FNIRS ou da FNI-RSI. Acho que ele trouxe esse multímetro com o seletor manual. Não sei, eu gosto, então para mim fez todo o sentido ser assim.
fez todo o sentido ser assim. As teclas parecem ficar um pouquinho mais chatas de operar do que quando tu tem elas de uma forma mais lógica, né? Porque aqui as setinhas ficaram embaixo, mas é uma questão só de costume. As medições ali, praticamente todas funcionaram bem, com exceção da resistência. Então a resistência, por algum motivo, ela deu aquele lapso de não conseguir medir, mas a gente voltou de novo e ela começou a medir novamente. Qual é a minha preocupação com isso? Eu estou medindo uma placa e aí eu não posso não ter certeza de alguma coisa. Acho ruim. Mas também para um robista, para quem trabalha aí de uma forma mais amadora, cara, isso não tem muito problema não. Desliga e liga que ele volta a funcionar e aí testa 2, 3 vezes. Mas realmente me incomodou esse pequeno detalhe. Quanto ao osciloscópio, eu achei que ele fez boas medições, ele sabe que o VPP dele não ia ser preciso a uma frequência um pouco maior, mas eu acho que ficou dentro do meu aceitável, dentro daquilo que eu já vejo acontecer com esse tipo de equipamento. Lembre-se, pessoal, já vi muitas vezes as pessoas reclamando, mas ele promete ser 10 MHz, como é que ele não mede o VPP perfeito até 10 MHz? É um instrumento de mais baixo valor, ele vai perder um pouco de precisão em algumas medições. O desenho da onda, a frequência, o dead cycle, ele vai muito bem. O VPP sim, ele acaba se perdendo, provavelmente porque ele não consegue ter o número de pontos suficiente que pegue o pico corretamente. Então isso faz a diferença na hora de conseguir ter um VPP um pouco mais preciso. E acho que é isso. Bateria ótima, estou usando ele já aqui um pouco mais de 1 hora, ela continua totalmente cheia. Pontas de provas excelentes todas, né? Então ponta de prova gostei muito, não é o fiozinho de silicone, mas é uma ponta de alta qualidade, ponta do osciloscópio também de alta qualidade, acompanha uma garrinha jacaré, então assim, completo, bonito, ponto assim que eu gostaria que eles pudessem melhorar. Cara, fizeram um desenho aqui que parece que a tela é maior do que ela é, ela parece uma tela de 3, mas é uma tela de 2.4. Putz, podia ter uma tela de 3, né? Eu não sei, claro, que o custo que isso amplia, mas uma telinha aqui um pouquinho maior seria legal. Esse azul, uma tela um pouco mais forte. Pô, a FNI e a RSI tem vários equipamentos com uma tela muito forte. Essa aqui, ela pecou um pouco. E é estranho, porque o que está em branco está bem. Talvez esse azul, talvez não seja só a questão da iluminação, talvez seja um pouco da cor escolhida. Não sei, mas ela com iluminação, tanto que eu tive que fechar a janela aqui, porque senão não conseguia nem filmar. Então acho que a tela escura atrapalhou um pouquinho. Os acessos rápidos aqui, opa, estou em frequência, do multímetro. Aqui é uma coisa que eu não mostrei para vocês, né? Eu estou aqui numa visualização de gráfico, eu mostrei só o multímetro na visualização normal, ele tem visualização normal, né? Que é assim como a gente estava trabalhando, onde eu tenho mínimo, máximo, que é onde eu gosto de trabalhar, mas se eu ficar segurando eu tenho uma visão com gráfico, então eu tenho tensão em cima, mínimo e máximo aqui, e ele fica desenhando ali. Isso não é um osciloscópio, entendam bem, isso é simplesmente um registro de tensão, é diferente de um osciloscópio. Uma hora dessa eu vou fazer uma explicação detalhada para vocês quando a gente construir o nosso próprio aqui. Particularmente eu gosto mais dessa. Então tá aí. FNI RSI DST-210. Link na descrição, loja oficial deles. Era isso e valeu. Electronica e Technologia, congratulations on the 10th anniversary of your amazing YouTube channel. What a remarkable milestone! Thank you so much for all the effort you've put into creating and filming such high quality content over the years. We're truly grateful for your dedication, and we deeply appreciate the support and attention you and your followers have shown to our brand, Finiacy.
Your feedback means a lot to us, and we value the connection we've built with you and your audience. Wish your channel continued success for many more years to come, and we're definitely looking forward to new collaborations in the future. All the best and happy anniversary again. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de se inscrever e dar o like. Uma ótima semana e até a próxima!